Cresci em uma Alemanha, na minha época, onde a convicção religiosa, a orientação sexual, a cor da pele, nada disso fazia diferença. Atualmente, tudo é mostrado de forma moralizante e acabamos nos colocando uns contra os outros. E eu estou absolutamente convencido de que se a gente esfriar um pouco os ânimos, levantar, ajeitar a coroa e dizer que princípios básicos do Estado de Direito precisam continuar sendo princípios básicos do Estado de Direito. E não importa no que você acredita ou como você se parece, a questão é apenas o que você pode trazer para a sociedade. Você e eu também fomos integrados à sociedade pelos nossos pais, aprendendo boas maneiras, convivência social, ouvir, discutir, debater, se aproximar dos outros, encontrar compromissos, permanecer fiel às próprias convicções. Tudo isso faz parte da integração cultural. E eu acredito que essa é a infraestrutura social que foi destruída, e por isso, de uma forma geral, somos totalmente pouco atraentes para pessoas inteligentes do exterior, mas também pouco atraentes para pessoas muito inteligentes e trabalhadoras do nosso próprio país. Manuel Osterman, estou muito animado para esta conversa. Que bom ter você aqui hoje. Obrigado pelo convite. Manuel, eu mesmo fui professor e funcionário público por anos, assim como você. E quem está dentro desses sistemas vê sem filtro onde o Estado está doente. Mas você vai ainda mais longe com suas críticas. Você critica permanentemente e publicamente o sistema cuja farda você veste. Ainda existem vozes internas que te chamam de alguém que fala mal do próprio meio? Não sei se há vozes internas sobre isso. O fato é que, em uma instituição tão grande como a polícia, certamente haverá pessoas que não concordam necessariamente com o que eu digo ou com a forma como eu me posiciono. Também não acho que devemos tentar agradar todos, porque aí a gente vira o bobo de todo mundo. Por isso, para ser sincero, eu nem pensei muito sobre isso. E eu também não me vejo como alguém que fala mal da própria casa nessa identificação, mas sim como alguém que tenta manter a casa unida. Porque nós temos, evidentemente, muitos déficits políticos e parlamentares que sempre acabam levando ao enfraquecimento estrutural dos órgãos de segurança, ou ainda continuam sendo enfraquecidos até hoje. E o meu trabalho não é nada além de ser um lobista para os funcionários dos órgãos de segurança, para conseguir o máximo de melhorias possível, o que, no final das contas, também contribui para a segurança interna. Então, as poucas vozes que possivelmente existem, ou talvez até com certeza existam, podem ter sua razão de ser. Mas para ser sincero, elas não me impressionam muito. Acho isso marcante, ainda mais com a frase de Franz Josef Strauss: o queridinho de todos é o bobo de todos. Já citei isso várias vezes no canal. Para ser sincero, Manuel, vejo uma paralela assustadora com meu trabalho de professor. As exigências para o Abitur e MSA foram drasticamente reduzidas nos últimos anos. Eu tinha alunos sentados na minha frente que não conseguiam formar uma frase correta em alemão. Eles eram alguns de origem espanhola, outros de origem portuguesa, numa escola alemã-portuguesa. Mesmo assim, ignoramos isso de certa forma. De certo modo, empurramos eles até o Abitur para a escola se destacar. No fundo, com você é igual. As estatísticas são maquiadas, a situação nos bairros é minimizada e os padrões são rebaixados só para não perder a reputação. Você iria tão longe a ponto de dizer que este Estado se tornou tão arrogante e até um pouco ideologizado que ignora conscientemente os sinais de alerta que vêm da base, seja da sala de aula ou das ruas? Olha, eu colocaria muita coisa sobre essa questão do politicamente correto que eu sempre menciono, porque eu acredito, na verdade tenho certeza, que nos últimos anos, talvez até décadas, se estabeleceu uma cultura que diz: aquilo que a gente não menciona e aquilo que a gente ignora também não faz parte de uma evolução realmente problemática. Isso, é claro, sempre leva a uma coisa, ao caos completo. E é diante desse caos que estamos agora, em grande parte. Outro ponto que considero interessante, nesse tipo de torre de marfim que eles mesmos criaram, nessa bolha política, como costumam chamar, eles interpretam mal a situação e realmente acreditam que os cidadãos são ingênuos, talvez até mesmo burros, porque as pessoas ali vivenciam a realidade brutal de forma direta e refletida. Brutal nem sempre precisa ser algo negativo. Também há ótimos momentos e desenvolvimentos. Isso faz parte de tudo. Mas o fato de hoje em dia ser tão difícil falar abertamente sobre onde realmente estão os problemas e ao mesmo tempo apresentar soluções, sem achar que tudo sempre termina perfeitamente, que existe um único caminho verdadeiro,
Acho que é aí que o sistema está realmente doente. E é por isso que eu busco com frequência os responsáveis. Eu procuro isso também na sociedade, mas principalmente aqui, muito frequentemente na política. Porque uma política que não nomeia as realidades de forma clara é uma política que já comete erros na base do seu trabalho. E no final, quem sofre com isso são sempre as pessoas que vivem na Alemanha, enquanto a criminalidade se beneficia disso. E esse é um desenvolvimento que eu não acho apenas questionável, eu simplesmente não posso aceitar. Eu concordo com você. Por que você acha que a liderança política deste país tem tanto medo da verdade nua e crua que vem da base? Se continuarmos assim, em alguns anos teremos 50% ou mais para a AfD, porque a política quer mostrar uma visão tão distorcida da realidade. Essa é uma pergunta super interessante. Acho que é uma questão para a qual eu realmente não consigo dar uma resposta certa, porque eu não tenho como saber o que se passa na cabeça dessas pessoas. Mas existem duas categorias. É assim que eu sempre defino: políticos de carreira e políticos por vocação. Políticos de carreira são aqueles que, digamos, buscam sua dependência econômica na política e, por isso, nunca querem criar conflitos. Eles precisam das suas maiorias, precisam gerar uma boa cobertura da mídia, precisam sempre agradar a todos e tentam falar muito, mas sem desagradar ninguém. Esse é um caminho errado. E então existem políticos de carreira sólidos, convictos do que fazem, que escolheram essa função por vocação ou se candidataram e que dizem as coisas como elas são. Isso não agrada a todos e também não faz com que se tenha sempre uma ótima repercussão na mídia, mas acredito que esse nem é o ponto principal, porque se eu orientar minhas ações e minhas convicções pelo que terceiros independentes que não posso influenciar possam eventualmente dizer, escrever ou até pensar sobre mim, então eu acabo me paralisando. E essas pessoas não são burras. Nunca quis dar a entender isso. Elas também veem, pelo menos em parte, o que acontece na Alemanha, inclusive os desenvolvimentos negativos. E o verdadeiro problema de toda essa história é: queremos agora fazer uma política de aparência, uma política para ter uma boa cobertura na mídia e, para isso, sacrificar coisas fundamentais como a sensação subjetiva e objetiva de segurança, a segurança interna, a educação, seja o que for. Ou então nomeamos os problemas e seguimos esse caminho difícil, dizendo claramente quem é responsável por quê e onde estão os problemas. E acima de tudo, isso começa também dizendo: sim, cometemos um erro e agora vamos fazer diferente. Sim, acho que esse desequilíbrio persiste. Você mencionou um ponto interessante, se eu puder voltar a ele. Também debatemos o cordão sanitário e toda essa bobagem. Extremistas sempre se unem em uma coisa, não importa qual seja a tendência extremista. O ataque frontal à ordem democrática e liberal, eles são muito mais parecidos do que muitos pensam. E, principalmente, os extremistas se beneficiam do grande descontentamento com os políticos, pois as pessoas não são levadas a sério. Essas são as divisões em partes da nossa sociedade e os processos de radicalização que resultam disso. Ou seja, esse politicamente correto é em grande parte responsável pelo fato de um extremismo desenfreado ganhar espaço na Alemanha. Vamos falar sobre isso em detalhes daqui a pouco. Na Alemanha, às vezes tenho a impressão de que estamos vivendo num jardim de infância careta. Acredito que os imigrantes qualificados, essenciais para o desempenho do país, na verdade não se interessam pela Alemanha. E com essas taxas de impostos, com essa burocracia sufocante, com a inveja social que existe aqui na Alemanha, eu definitivamente escolheria outro país. Em vez disso, o nosso sistema atrai exatamente aquilo que você vê todos os dias nas ruas, o que eu também percebia como professor na época, muitas pessoas sem qualificação. E você acabou de mencionar em vários pontos essa mentalidade politicamente correta e de proteção total, que de certa forma está prejudicando o nosso futuro, porque por causa da nossa política, acabamos afastando pessoas de valor, aqueles que realmente produzem, e o princípio do mérito está sendo completamente trocado ou destruído em favor da assistência. Você também sente que estamos criando incentivos errados na Alemanha? Sim, totalmente. Agora, deixando de lado meu conhecimento técnico e falando como Manuel Osterman, vou dar a minha opinião. E esse é o contexto econômico. Eu não saberia dizer onde ainda somos atraentes para pessoas de alto desempenho, para inovação, para pessoas corajosas que querem abrir seu próprio negócio, que, aliás, também podem fracassar de vez em quando. Isso não é condenável, pelo contrário, admiro quem assume responsabilidade e lidera aqui. Isso também ocorre nas grandes corporações e nos índices de insolvência das empresas médias e pequenas.
E aqueles que realmente têm competência e coragem aqui acabam tendo muitos obstáculos colocados em seu caminho. Há a migração para o exterior, onde esses profissionais qualificados são bem recebidos. Sim, totalmente compreensível. E por outro lado, dizemos que somos um país passando por uma grande mudança demográfica, o que de fato é verdade, e precisamos de profissionais qualificados. E isso também é um fato. Bem, que profissionais qualificados queremos? Dizemos, oferecemos o mínimo de atratividade, mas queremos sua experiência. Então, essa é a oferta que estamos apresentando ao mundo para atrair as mentes mais brilhantes? Acho complicado. Vou voltar ao debate de política interna e deixar a opinião de lado. De fato, quando olhamos para essa crise migratória, e eu digo crise de propósito, porque ela é composta por dois elementos que definem essa crise. A sobrecarga da infraestrutura social, para usar as palavras de Gauck, nosso coração é grande, mas nossos recursos são limitados, e também a questão da criminalidade. E não adianta tentar amenizar isso. Quando um grupo representando menos de 2% da população total é responsável por mais de 50% dos crimes violentos, já vemos aqui um déficit clássico. Isso tem várias causas, mas isso não define profissionais qualificados que enriquecem nossa sociedade e país. E por que essas pessoas vêm? Porque temos um sistema de assistência social excessivamente generoso. E é por isso que eu sempre digo: quando as pessoas vêm para a Alemanha e fazem um pedido, primeiro deve haver apenas cama, pão e sabão. O Tribunal Administrativo Superior já decidiu isso judicialmente em 2021 quanto aos padrões de acomodação digna a serem oferecidos. E quando dizemos, você não vai receber dinheiro aqui, mas vai receber tudo o que precisa para garantir essa dignidade humana, é claro que isso é para reforçar esse princípio. E se o seu pedido for negado agora, você também terá que deixar o país. Assim teremos uma cultura de debate diferente e redução da criminalidade. Um ponto importante para mim, que você também citou: ao misturarmos tudo e não nomearmos a realidade de forma clara, isso também leva a esse resultado. E isso é algo que realmente me incomoda, que pessoas que vivem aqui na terceira, quarta, quinta geração, que na definição seriam um alemão raiz, como minha oposição diria, acabam sendo desacreditadas e difamadas por causa da sua aparência. Cresci em uma Alemanha, na minha época, onde a convicção religiosa, a orientação sexual, a cor da pele, nada disso importava. Atualmente, tudo é hipermoralista e acabamos nos colocando uns contra os outros. E eu estou absolutamente convencido de que, se a gente esfriar a cabeça, se levantar, erguer a cabeça e dizer: princípios básicos do Estado de Direito devem continuar sendo princípios básicos do Estado de Direito. E não importa no que você acredita ou qual é a sua aparência. A única questão é: o que você pode trazer para a sociedade? E se você tem uma resposta clara para isso e essa infraestrutura social, é por isso que eu sempre falo de integração. Integração não é um debate exclusivo para a migração. Você e eu, nós também fomos integrados à sociedade pelos nossos pais, onde se trata de maneiras de convivência social, de ouvir, discutir, divergir, se aproximar dos outros, encontrar compromissos, manter-se fiel às próprias convicções. Tudo isso é parte do aspecto cultural da integração. Acredito que essa infraestrutura social foi destruída e, por isso, se analisarmos de forma abrangente, não só economicamente, mas também moralmente, de fato, e socioeconomicamente, somos totalmente pouco atraentes para mentes brilhantes do exterior, mas também pouco atraentes para pessoas muito inteligentes e trabalhadoras do nosso próprio país. Você acabou de expressar isso muito, muito bem, especialmente o ponto sobre a infraestrutura social, especialmente esse ponto sobre a infraestrutura social. Parece que na Alemanha só queremos pessoas conformistas, sem personalidade, que apenas concordam. É como aquele jardim de infância reprimido que mencionei. Ao falar da seleção nacional de futebol, basta mencionar rapidamente ao craque Antônio Rüdiger, um jogador genial. Você pode pensar o que quiser sobre ele, mas pelo menos é um cara com personalidade, com suas próprias características. Aconteceu há alguns meses, ou talvez há um ano, teve aquela cena em que ele publicou um post rezando. Depois disso, ele foi criticado durante meses pela mídia tradicional, pela Axel Springer e outros, porque como jogador da seleção nacional, ele fez esse gesto de oração diante das câmeras. Eu acho que nossa identidade e nossa origem, mesmo quando queremos nos sacrificar por este país, e quero dizer, ele é patriota de verdade, acabam sendo desvalorizadas assim que alguém causa um pouco de polêmica. E agora, na seleção nacional, todo mundo está gritando por, caras com
personalidade forte. Mas no fundo, você acaba sendo deixado de lado se não se encaixa nesse padrão bem diferente de outros países que celebram essa multiculturalidade. E aí, por exemplo, também tem o lado cristão, tem o Tá, por exemplo, que foi visto rezando com companheiros de time no círculo central. Por dias, valores que nos unem são rapidamente destruídos pelo público. Acho isso uma tendência muito ruim na Alemanha. Não importa qual seja a religião. Sim, mas acredito que isso também vem de uma grande frustração das pessoas. Não acho que elas queiram sempre brigar ou ficar indignadas. Mas eu acho que a frustração máxima, talvez até o medo existencial, acaba se manifestando em lugares onde na verdade não deveria. Não seria incrível se o futebol fosse só futebol? Se comemorássemos como os noruegueses, celebrássemos a glória e simplesmente tivéssemos orgulho do que conquistamos no contexto esportivo. Não seria bom se não tivéssemos nenhum tipo de debate político, nada de mão na frente da boca e nada de debates exagerados sobre bandeiras do arco-íris ou debates religiosos, mas simplesmente só futebol. Nossos caras, os melhores que temos, com 110% de dedicação pela seleção alemã, pela Alemanha. Aí podemos conversar tranquilamente sobre se eles fracassaram esportivamente. Parêntese, minha opinião pessoal, fracassaram. Não quero debates paralelos sobre isso. Alemanha, desejo de coração seu conto de fadas de verão. E outras nações já mostraram como fazer. Vivemos histórias incríveis. Cabo Verde, Noruega, os holandeses, que animaram todos os lugares onde havia clima de festa. O futebol é algo que une, um ótimo instrumento de integração social, coesão, identificação, diversidade. Eu poderia continuar assim para sempre. E por outro lado, vamos dar uma olhada nos órgãos de segurança. Também aí sempre temos esse debate. Um dos meus melhores colegas é muçulmano praticante e sempre se oferece para trabalhar no dia 24 de dezembro, permitindo que outros fiquem em casa no Natal. Nesses órgãos de segurança, esse debate nem acontece tanto. Quero deixar isso bem claro. Não entendo esse assunto e tenho problema com declarações políticas em prédios públicos. Neutralidade do Estado no exercício da função pública. Ponto final. Se é um véu, um quipá ou uma cruz cristã ou qualquer outro símbolo religioso, não tem lugar, por exemplo, na polícia. No policial fardado não tem lugar. Eles podem acreditar no que quiserem, desde que seja conforme a Constituição e não viole leis criminais. Mas neutralidade do Estado. Toda pessoa tem o direito de encontrar um policial fardado no exercício de sua função, absolutamente neutro, comprometido apenas com o direito e a lei. Se pudéssemos concordar com isso, já teríamos encerrado o debate. Mas o que acabei de falar vai gerar outra discussão. Mas eu acho que é importante manter a calma e dizer: quem coloca a neutralidade do Estado, ou melhor dizendo, quem coloca a convicção religiosa, não importa de qual tipo, acima da neutralidade do Estado, não deveria usar um uniforme policial. Ponto. Acho isso muito forte. Vamos falar rapidinho sobre sua última frase. Cama, pão e sabão. Essa também é uma frase que sempre aparece nos cartazes do Björn Höcke. Vamos imaginar um cenário em 2029, a AfD, ou alguns anos depois, a AfD com maioria absoluta. Vamos pensar juntos nesse cenário. Se pensarmos nesse tema de deportação de forma bem pragmática até o fim, você acabou de mencionar esses 2% que são responsáveis por 50% dos crimes de alguma forma. Sempre penso assim: A. Refugiados não são um fenômeno natural. E B. Ninguém vai deixar o país voluntariamente só porque recebeu uma carta do departamento da Alice Weidel, do SPAN ou de qualquer pessoa. Isso significa, em última análise, que talvez tenhamos imagens semelhantes às dos Estados Unidos com o ICE, ou seja, com uma força-tarefa de deportação nas ruas, caso se queira fortalecer ao máximo esse poder executivo. Essas são as imagens que você quer para a polícia alemã no futuro? Primeiro, eu não desejo isso, e segundo, nós nem precisamos disso, porque esse problema pode ser resolvido em 3 etapas. Vamos começar pela base, e a base é a aplicação do princípio de cama, pão e sabão. É importante destacar que esse termo não foi definido por mim, mas consta na decisão do Tribunal Administrativo Superior de Münster. E sempre parece que estamos começando a tratar as pessoas de forma desumana ao implementar e fazer cumprir princípios óbvios do Estado de Direito. Mas não é esse o caso. Então,
Se acabarmos com esse excesso de benefícios financeiros, como os dinamarqueses também fazem, isso automaticamente já reduz ao máximo a chegada de pessoas à Alemanha. Então já instalamos o principal instrumento central ao dizer que precisamos reduzir a pressão migratória para não ficarmos sobrecarregados com questões de infraestrutura. Agora surge a pergunta: como retirar do país as pessoas que já estão aqui? O primeiro passo são aquelas que já temos presas nas instituições penitenciárias. O segundo passo é lidar com a maioria que identificamos e recebemos, mantendo-os em centros de detenção para deportação, acolhimento ou sob custódia de saída. Para isso, precisamos de infraestrutura adequada. Para deixar isso claro, com mais de 41 mil pessoas obrigadas a deixar o país, ou seja, que já passaram por todo o processo legal, inclusive recurso no Tribunal Administrativo, e onde foi decidido de forma legal e definitiva que elas não têm mais nenhuma legitimidade para permanecer na Alemanha. Nenhuma. É disso que estamos falando, de mais de 41 mil pessoas, mas só temos 800 vagas em centros de detenção para deportação. Ou seja, é uma conta muito simples, todo mundo entende, temos infraestrutura muito insuficiente para a necessidade que temos para realmente dar expressão a essa ideia de fazer cumprir a lei. Então, se realmente instalarmos centros de detenção para deportação, centros de acolhimento, centros de custódia, para manter as pessoas lá, e a partir daí enviá-las de volta aos seus países de origem, esse seria o segundo passo. É fundamental que essas pessoas repatriadas recebam mandado de prisão e proibição de reentrada, para que, se tentarem voltar à Alemanha, sejam presas e deportadas imediatamente, sem processos longos. Isso é crucial. O terceiro passo é: como lidamos com quem tem proteção subsidiária, ou seja, os que ainda têm reconhecimento ou permanência tolerada por perseguição ou outro motivo? Como obrigamos essas pessoas a cumprir obrigações de comparecimento, de forma que sempre saibamos onde elas estão? E se eles não cumprirem essa obrigação de registro, passarão a ser procurados e então encaminhados para a deportação. Primeiro ao centro de detenção, depois deportação. Acho que a Alemanha está se saindo muito bem, ou até bem demais, em definir um problema para cada solução, em vez de encontrar uma possível solução para cada problema. Isso é um sprint e uma maratona ao mesmo tempo. Não acontece da noite para o dia e precisamos investir muito trabalho nisso. Essa é a verdade. Mas a verdade também é, não precisamos de caçadas, não precisamos de imagens duvidosas. Podemos fazer tudo isso com calma, de acordo com os princípios do Estado de Direito e respeitando a dignidade humana, e teríamos um processo ordenado. E também faz parte da verdade que a taxa de reconhecimento dos solicitantes de proteção está bem abaixo de 15%. Exatamente. O que quero dizer com isso é, mais de 85% dos pedidos não são legítimos. Eles não têm nenhuma legitimidade. E por isso é importante que façamos uma distinção prévia entre refugiados e migrantes. Migrantes são, em primeiro lugar, todos aqueles que querem vir para a Alemanha. E também quero dizer, eu posso compreender totalmente cada movimento individual de fuga por princípios morais, seja pela perspectiva de uma vida economicamente melhor ou pela infraestrutura social. Mas isso não pode ser o padrão do debate interno alemão. Nós não somos a assistência social do mundo inteiro. Devemos pensar em como realmente ajudar as pessoas por meio de obrigações humanitárias. E isso só é possível se a nossa infraestrutura social tiver capacidade disponível. E é por isso que eu digo, as pessoas não precisam pintar esse cenário apocalíptico. Com medidas inteligentes implementadas pouco a pouco, vamos resolver esse problema de forma estrutural, automaticamente, sem que ninguém saia prejudicado, sem tratar ninguém de forma desumana ou violar princípios do Estado de Direito. Com certeza, estou do seu lado nisso. Acho que a maneira de realmente minimizar radicalmente os fluxos de refugiados seria, antes de tudo, parar de participar de todas as guerras de agressão que ajudamos a organizar no passado. Ou nas atrocidades dos americanos, pois refugiados não são um fenômeno natural. Refugiados, fluxos de refugiados, especialmente para a Alemanha, são realmente organizados globalmente. E por outro lado, eu acho que minha posição é AfD vezes 100, se eu puder. E essa é a posição de todas as nações onde, de alguma forma, a migração funciona. Ou você traz o dinheiro, ou você traz a qualificação, ou você vem para trabalhar. Qualquer outra coisa simplesmente não existe lá. Isso é exatamente aquela cama, pão e sabão que você mencionou antes. Ou você traz algum valor para a sociedade, mas vir só para ser sustentado. Isso gera a tensão entre alemães e não alemães. Você pensa, trabalhei duro neste país por 40 anos e agora que preciso desse benefício, o Estado diz não ter mais dinheiro.
Isso é realmente, e se você olhar, por exemplo, para o Canadá ou para Dubai, onde a migração realmente funciona, lá o poder executivo é muito forte. Se você violar a lei lá, nem falo de casos graves como estupros coletivos ou ataques com faca, essas pessoas provavelmente seriam rejeitadas junto com todas as suas famílias. O Estado definitivamente precisa retomar o controle sobre todas essas questões. Eu não me atrevo a julgar, porque emocionalmente e também, digamos, historicamente, não consigo compreender isso. Não estou neste mundo há tempo suficiente para isso. Imagino a primeira geração de trabalhadores migrantes e, por isso, digo que a Alemanha mostrou claramente que não conseguimos integrar, pois integração não é via de mão única. Eles vieram para a Alemanha. Eles não receberam absolutamente nenhuma consideração. Para falar claramente, ninguém estava nem aí. Foram colocados em guetos e o que importava era só a força de trabalho, pois logo partiriam. Sabemos que, por sorte, as coisas foram diferentes. Essas pessoas conquistaram tudo com muito esforço. Nem quero imaginar quão difíceis eram as condições e com que tipos de situações eles tiveram que lidar. E eu realmente acredito que muitos dessas áreas, para quem nada era garantido, tiveram que conquistar tudo nesta sociedade competitiva da forma mais difícil possível. Até poder sentar legitimamente em um bar e fazer parte da sociedade. Essas pessoas olham e perguntam: o que estamos fazendo aqui? Essas são minhas experiências nessas conversas. E talvez aí a gente precise mudar de perspectiva e dizer: ok, se não querem me ouvir agora ou não acham minha opinião valiosa, tudo bem, não posso exigir isso e também não posso cobrar isso de ninguém. Mas escutem essas pessoas. Faço isso com prazer, pois acho interessante ver a perspectiva dessas pessoas. E posso realmente dizer que o desespero que eles sentem com o jeito que as coisas estão se desenvolvendo agora, inclusive socialmente, e para onde estamos indo, não é totalmente sem razão. Muitas dessas pessoas, ou a comunidade iraniana, especialmente quando se trata do tema do islamismo, as mulheres, muitas coisas, ou nós, temos grande potencial em nossa sociedade. Pessoas que podem nos alertar sobre regimes e rumos equivocados, pois já fugiram disso. Mas, de alguma forma, uma parte da nossa sociedade não é capaz de ouvir o outro, deixar a pessoa falar e refletir sobre isso. Isso é difícil, eu acho isso tóxico. Você tocou em um ponto muito importante agora, e eu preciso te dizer, mística islâmica, mística cristã, mística judaica são grandes ensinamentos de sabedoria. E se carregássemos um pouco desses ensinamentos de sabedoria dentro de nós e os colocássemos em prática, o mundo lá fora seria muito, muito mais pacífico. Mas um Islã político, como você acabou de deixar transparecer, realmente não tem lugar aqui na Alemanha. E eu acho que isso também vem de uma posição de carência. Se você precisa de alguma forma fazer proselitismo para mostrar sua fé como superior, isso só pode ser algo negativo. Acredito que, ao se observar algo assim, deveria ser punido com rigor, não só na Alemanha, mas também nos países de origem. Se eles fizerem proselitismo com sua fé lá, provavelmente nunca mais vão ver a luz do dia. Então, eu acho que o Estado precisa agir muito, muito mais. Por um lado, ele precisa ser mais rigoroso, mas por outro lado, também proteger um pouco aqueles 99% que só querem viver sua fé de forma pacífica. Concordo totalmente com você. Eu sempre digo, nós temos uma lei fundamental maravilhosa. E nessa lei fundamental também está garantida a liberdade religiosa. Claro que ela tem suas limitações. Mas aqui também é preciso diferenciar. Eu acho esses debates paralelos sempre muito interessantes. Eu coloco esse assunto em destaque e não faço segredo nenhum disso, né? O tema do islamismo. E aí alguns dizem que eu estou me referindo a todos os muçulmanos. Alguns dizem que eu deveria falar do Islã. É esse clima de tensão, sabe? E eu continuo totalmente teimoso nisso. O islamismo, o islã político, como quer que se queira chamar, já prevê em seus princípios básicos, em sua convicção manifesta, a introdução da Sharia e do califado, e com isso é contrário à Constituição. Conversei com muitas mulheres iranianas. Sempre trago esse assunto à tona porque elas sabem do que estão falando, pois já viveram isso. E, ao mesmo tempo, trabalho com tantos muçulmanos devotos, nas órgãos de segurança, pessoas incríveis. E eu sempre me lembro um pouco da minha infância. Cara, isso nunca foi assunto, pelo amor de Deus. O que tinha era o debate sobre comer carne de porco ou não comer carne de porco. Se não comia carne de porco, comia tortellini. Se não, salada. Não importava se era vegetariano ou outra coisa. Esse moralismo exagerado e, ao mesmo tempo, essa generalização
Ahn, Deixe-me colocar de forma bem populista, só para deixar claro, tá? Nem todo muçulmano é um islamista e nem todo cristão é um abusador de crianças. Talvez seja assim que devamos colocar. Ahn, eu desejo de todo o coração que cada um seja livre em sua convicção religiosa e que a gente volte a se concentrar na pessoa que está na nossa frente e não no que ela acredita. Vamos ouvir as pessoas, assim a gente combate o extremismo de forma totalmente eficiente e eficaz. E também preciso dizer que muitos muçulmanos fugiram da ideologia do islamismo porque foram ameaçados de morte. Ahn, Unidade, justiça e liberdade podem soar clichês ou até amplos demais. Também desejo isso neste ponto. No final das contas, nós somos muito, muito mais parecidos do que pensamos. Eu só desejo poder conversar com essas pessoas e eu não vejo. Quando converso com alguém, eu não fico pensando em qual é a religião dele, porque ele tem uma cor de pele diferente, ou se a orelha dele é um pouco mais destacada que a outra. Eu simplesmente fico feliz pelo encontro e escuto o que ele tem a dizer. E o que ele diz é o que eu uso para avaliar se eu acho bom ou ruim. Mas nada além disso. E eu, mesmo com pessoas de esquerda ou algo assim, que me rejeitam profundamente, também faço distinções, e talvez seja isso que nos diferencia eu dos esquerdistas. Claro que eu tenho uma aversão geral à ideologia deles e à orientação política deles, mas não contra a pessoa. Porque a opinião dele, a visão dele podem ser legítimas do ponto de vista dele. O que eu considero importante é tentar ouvir, entender e então argumentar contra isso, seja com base moral ou em fatos. Isso está se perdendo e acredito que as redes sociais são muito responsáveis por isso. É uma bênção e maldição ao mesmo tempo, mas seria um assunto sem fim. No final das contas, o que acabei de dizer é ao mesmo tempo significativo e vazio, porque esse pensamento pacífico de união e humanidade realmente me marca e me motiva muito. E talvez, como última frase, quando sou criticado por ambos os lados por algo errado, vejo isso como estar no meio termo e, sinceramente, me sinto confortável com isso. Com certeza, você acabou de mencionar os pontos em comum. É exatamente nisso que devemos focar, nos pontos em comum, e não em todas essas vozes divisoras que existem na esfera pública. Eu acho que a verdadeira rebelião hoje em dia é realmente levar uma vida feliz. Você será mais feliz afastando-se dessas vozes divisoras e ficando mais consigo mesmo, buscando nossas semelhanças. E quando a gente foca nessas semelhanças, percebe que na verdade não somos tão diferentes assim. E se você vive de um jeito ou de outro, quem se importa no final das contas, desde que você me trate com respeito e integridade e esteja aqui para criar algum valor para a sociedade. Sim, e acima de tudo, talvez a gente deva dizer que o foco precisa estar onde realmente importa, no combate às estruturas extremistas. É disso que se trata, esse é o ponto. Não combatemos o extremismo de forma abrangente. Eu abordo o extremismo de direita tão raramente porque, felizmente, existe um consenso social, político e também midiático sobre isso. Inaceitável, em nenhum momento, em nenhum lugar, não importa o quão grave seja, isso é tolerado, aceito ou qualquer coisa do tipo. Aí entra em ação imediatamente um bloco inteiro de confrontação e oposição para acabar com isso. Isso está correto, mas falo de extremistas de direita, não da direita que é tão legítima politicamente quanto a esquerda. Por isso raramente falo disso, pois não me preocupo muito. Porque para nós isso é algo natural, graças a Deus que é assim. Com o extremismo de esquerda é bem diferente, e alguns nem sequer perceberam ainda o islamismo, e tudo isso se influencia mutuamente. Se você pensar bem, se eu deixo uma forma extremista passar, se eu a torno um tabu, ignoro ou até mesmo relativizo, a outra acaba se beneficiando disso. Os extremistas de direita não têm interesse em um combate firme dentro do Estado de Direito aos extremistas de esquerda e vice-versa. Então É isso que me preocupa tanto. Falo sobre islamismo e extremismo de esquerda porque esses temas precisam ganhar mais destaque na pauta. As ONGs, os financiamentos cruzados, quão radicais, olha só o Congresso da AfD, o que aconteceu antes disso. Lá eles convocaram publicamente, agora nem vou começar a falar sobre invadir o Congresso do partido, impedir esse comportamento antidemocrático, ainda pior. Eles convocaram publicamente, parem de jogar garrafas nos policiais, usem paralelepípedos porque isso dói de verdade neles. Ou, em outras palavras, este é o manual perfeito de como vocês podem até matar pessoas,
aceitando cegamente esse risco. Onde está a indignação? Que diabos? E esse é o ponto. E se eu não deixar esse perigo claro como tema, ou se eu não abordar situações de ameaça, ostracismo social sistemático, denúncias ao empregador e assim por diante, há muitos exemplos disso, dos quais eu mesmo posso falar, então temos um problema. Então temos um problema. E é isso que eu quero sempre chamar a atenção. Sempre disse que tenho um grande privilégio, sou muito grato e hoje posso afirmar que possuo um alcance considerável. Não ganho dinheiro com isso, não faço propaganda e faço tudo sozinho, também não quero lucrar com isso. Meu objetivo é lidar com isso de forma responsável e dar visibilidade a temas ou pessoas que merecem ter esse alcance. O alcance deve ser para uma luta ampla, incondicional, sem concessões e dentro do Estado de Direito contra todo extremismo, mas não fazemos isso, o que me incomoda. Concordo com você e acredito que esse alcance que você construiu aqui faz com que, de certa forma, você seja intocável dentro do aparato, dentro do sistema, porque eles sabem muito bem que você tem uma enorme armada de apoiadores por trás de você. Acho muito bom que você tenha construído isso e, no fim das contas, mantenha a sua postura em relação a uma determinada posição. Eu realmente não consigo entender essa histeria em relação à AfD neste país. Toda essa miséria neste país não é responsabilidade da AfD. Isso é responsabilidade dos partidos do sistema. A AfD nunca esteve no governo. Ela está apenas na posição confortável de, na oposição, sempre colocar o dedo na ferida. No fim das contas, ao focarmos só na AfD, não deveríamos discutir o fracasso dos demais partidos do sistema? Seja verde, seja preto, seja vermelho, seja lá como for. Mas no fundo, temos que falar o dia inteiro apenas sobre os partidos do sistema. Mas o que está sendo feito aqui é, na verdade, um gaslighting puro. E eu votei na AfD 2 vezes no passado. Não porque eu seja um grande apoiador da AfD, mas simplesmente porque eu pensei, não é possível que vocês tenham apenas uma única resposta para todos esses enormes problemas neste país, que é apontar para a AfD e o cordão sanitário. Por isso, votei neles 2 vezes antes. Não sei se votarei novamente, pois não estou convencido pelo programa deles ou porque adotei outra abordagem de vida. Eu acredito que o Messias está dentro de você. Você toma para si a liberdade nunca é dada para você na vida, e essa liberdade não vai ser dada por uma Alice Weidel ou um James Spann, ou seja lá como eles se chamem. Por isso, eu sempre olho o programa. Se eu estiver convencido, eu voto, e se não, ou eu não voto ou escolho outro partido. Mas toda essa histeria, como você acabou de descrever, se essas palavras realmente foram ditas pela Antifa, são esses os extremistas em quem deveríamos focar, e também não em algum congresso de partido ou em alguma palavra sobre remigração que foi dita por um ou outro político. Sim, concordo. Primeiro, é importante lembrar que o Congresso de Partido é uma exigência legal prevista na lei dos partidos. E um dever legitimado democraticamente, se assim quisermos. Então, sobre o que estamos realmente falando aqui? Em outras palavras, imagine o que teria acontecido se o partido de esquerda ou os verdes quisessem realizar seu congresso e isso tivesse vindo da cena de extrema-direita. Rapaz, rapaz, rapaz. Acho que isso ainda estaria ocupando as páginas hoje, e com razão. Do outro lado, está bem fraco, isso precisa ser dito. Pode-se, talvez até deva-se criticar a mídia por isso. Não a todos, mas talvez a alguns. Diante desse espectro partidário, talvez eu queira resumir. Eu vivo em uma democracia, eu amo a democracia e eu sei que a democracia é tudo, menos algo garantido. A democracia sempre precisa da vontade absoluta de defendê-la, de protegê-la, porque a democracia é um instrumento muito frágil e só é forte quando tem pessoas fortes que a defendem. Essa é a minha convicção fundamental. Não me tornei policial à toa. Eu fiz um juramento e levo isso muito a sério. E esse juramento também não diz seja leal e fiel a um governo. Isso não está escrito em lugar nenhum. Está escrito seja fiel à Constituição. Ponto final. Por que eu digo isso? Porque isso se encaixa perfeitamente nesse debate sobre o cordão sanitário. Eu derrubaria isso com a bunda na hora. Um partido que não é proibido, que é registrado para a eleição pelo responsável eleitoral federal ou estadual, que está legitimado pelo povo e ocupa um assento no parlamento, deve ter à sua disposição todos os meios democráticos de forma igualitária. Isso não tem nada a ver com eu concordar com o conteúdo, ou se eu gosto das pessoas que têm responsabilidade ali, mas sim é algo que deveria ser óbvio. Isso vale tanto para a AfD quanto para os outros, inclusive a esquerda. Ponto final, acabou.
Então, eu também não posso simplesmente ignorar a maior força de oposição na República Federal da Alemanha. Isso só a torna mais forte. E agora vem algo que é a minha exigência moral pessoal. Hoje seguimos uma política em que, se a AfD compartilha minha convicção, deixo de considerá-la minha. Tanto faz se está certo ou errado. Não posso fazer política dizendo esse é meu partido, esse é meu programa, vou levar isso adiante sem concessões. Todo partido que quiser votar junto é muito bem-vindo porque se trata da nossa posição, uma política que se orienta pelo fato de que supostamente as pessoas certas vão votar junto é uma política que vai levar o país direto para o desastre. E agora, vamos ser sinceros, minha previsão importante, minha opinião. Se continuarmos assim, eles não vão poder ser impedidos de qualquer jeito, não importa quem seja. E eu sempre faço esse apelo, esse é o meu próprio princípio. Eu acordo de manhã, eu tenho uma convicção interna. A convicção interna não significa que eu estou certo em tudo o que digo. Eu aceito ser convencido do contrário. Mas para isso são necessários argumentos, bons argumentos. Mas eu defendo uma causa. Se é a AfD agora que, digamos, reproduz minhas falas no parlamento, ou se fossem os esquerdistas, para mim tanto faz. Já fui confrontado com isso uma vez, no parlamento estadual, a AfD me citou sobre o tema migração, e aí me ligaram dizendo, a AfD te citou, e eu respondi, parabéns. Um político com conhecimento reconheceu a realidade. Ponto. Houve uma grande indignação. Como você pode dizer uma coisa dessas? Ora, porque é assim mesmo. Porque é assim. Não me importa o partido por trás disso. E talvez às vezes seja preciso fazer uma coisa. Desmistificá-los, ou seja lá como for, mas não se deve abalar a sua árvore de obviedades democráticas, mexendo com coisas legitimadas. Há partidos que têm assento legítimo no parlamento e, legitimados pelos votos do povo, são afastados da participação democrática. Isso não é a definição de democracia, e eu acho que esse também é o caminho errado. Eu acredito que um olhar para a história nos ensina que devemos ser corajosos, abertos e defender fortemente nossos temas, e isso vale desde o D-Link até a AfD, todos os partidos igualmente, em sintonia. E no final das contas, quem decide é sempre o chefe no ringue. E quem manda e continuará mandando é o povo. Eu concordo totalmente com você. Tenho certeza de que em 2029 a AfD, no mais tardar 3 ou 4 anos depois, quando a aliança anti-AfD ruir, aí com maioria absoluta, e se os partidos do sistema realmente discutissem os conteúdos, a AfD também perderia rapidinho 5, 10, 15%. Mas eu acho que, sim, com certeza vai soprar um vento bastante autoritário na Alemanha. O que você acha que pode melhorar para a polícia caso a AfD venha a governar de alguma forma depois de 2029? Você acha que vai ser investido muito, muito dinheiro no trabalho policial? Não posso avaliar isso. E eu também sou sempre cauteloso, porque declarações de intenção retóricas vindas da oposição são sempre fáceis de fazer. A gente simplesmente fala e não precisa se preocupar em fazer isso acontecer. Acho que a realidade não é tão simples quanto o conto de fadas que pintam, como as pessoas imaginam. A política é composta por alianças complexas que também precisam ser pensadas de forma europeia. Talvez eu queira dizer o que está indo bem atualmente. E isso é a administração do ministro do Interior, Alexander Dobrindt. Porque raramente vemos um responsável político que, como primeira iniciativa, não usa grandes gestos para conseguir cobertura positiva, mas sim muda pequenas coisas estruturais para o bem dos trabalhadores, que se coloca à frente deles para protegê-los. Isso merece mais destaque. Agora temos um ministro do Interior Federal realmente fantástico. Após uma catástrofe anterior, vivemos uma espécie de cura interna. E nem tudo está indo mal. E assim como nem todo político é burro, na verdade temos alguns muito bons também. Talvez isso seja uma responsabilidade social e eu deva trabalhar mais em destacar o lado positivo da Alemanha. Porque apesar de toda a dramaticidade, de todos os potenciais perigos, de todos os temas graves, no final das contas ainda vivemos em um país maravilhoso. E também em um país que é forte por si só, com pessoas incríveis, com muita criatividade. Talvez esteja nos faltando novamente algo positivo, algo que una, e não sempre só o negativo. Muitas vezes me perguntam, Manuel, por que você ainda faz isso? Porque eu simplesmente acredito neste país maravilhoso e porque amo tanto as pessoas que vivem aqui.
E porque eu simplesmente acredito que a Alemanha ainda terá um futuro grandioso pela frente. Com esse ideal e otimismo, levanto-me toda manhã pensando, vamos lá, mais um dia. Mesmo que as realidades às vezes doam e mesmo que os temas sejam muito difíceis, eu acredito que é importante trazê-los à tona e, ao mesmo tempo, não perder de vista o lado positivo. Posso dizer por mim mesmo, eu tenho um círculo de amigos maravilhoso, tenho uma família incrível, a melhor esposa do mundo e uma vida maravilhosa. Em 1000 outros países eu não teria nada disso, mesmo me esforçando. Então, nesse sentido, a Alemanha não é o pior país e esse é o meu balanço positivo, porque eu não quero sempre terminar de forma negativa. Com certeza. Também sou patriota e amo este país e seu povo. É ótimo você destacar pontos positivos. Tenho só mais uma última pergunta para você. Se em 5 anos todos os criminosos obrigados a deixar o país forem deportados e mesmo assim a criminalidade não diminuir, de quem será a culpa? Primeiro, isso é algo absolutamente impossível de realizar em 5 anos. E quem é o culpado então? Isso é muito simples. Nós olhamos para os números, para os fatos, porque não se trata de nacionalidade, pois não é a nacionalidade que define a criminalidade, mas sim a socialização. E se o nível de crimes é igualmente alto, isso mostra de forma impressionante o que eu disse no meio da nossa conversa, que a infraestrutura social falhou. Por isso, a segurança pública não começa com um debate na polícia, aí ela termina, mas sim com a questão da responsabilidade pela educação em casa ou pelo Estado. Observação: pelo Estado, de jeito nenhum, porque ele não consegue fazer isso. É assim que eu responderia a essa pergunta, porque, mais uma vez, eu não defino nacionalidades e responsabilidades por crimes, mas sim a socialização nos países ou no ambiente familiar. E isso pode ser alemães, italianos ou seja lá de onde for. Se realmente analisássemos isso, como você sabe pelo seu passado profissional, ficaríamos enojados. Com certeza. Já podemos dar uma prévia do seu livro que você vai lançar no início de 2027. Com certeza vai sair um livro sobre o que exatamente ele trata, eu ainda vou anunciar, mas acho que vai ser tão crítico à sociedade quanto o primeiro. Muito bom, com certeza estou ansioso pela próxima conversa. Manuel, muito obrigado pela sinceridade. Tudo de melhor para você e sua família e até a próxima. Desejo o mesmo a você e sua família. Agradeço muito o convite, fiquei feliz.